Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a última lição, ou seja, a 13ª lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Bom, irmãos, a aula de hoje encerra o primeiro trimestre de 2023 com um tema muito importante e muito necessário para os nossos dias, que é o tema do avivamento. Tá certo, meus irmãos? Infelizmente, nós vivemos em uma época a qual o povo de Deus literalmente saiu dos preceitos e da essência da sua origem, ou das suas origens. E o avivamento é justamente esse ato de retornar à origem, ou às origens. Esse ato de retornar aos preceitos basilares e essenciais da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, esse foi um trimestre extremamente importante e necessário para a gente resgatar esse tipo de mensagem, de convite que as Escrituras nos faz, que é para efetuar esse retorno aos padrões desejados por Deus. E hoje nós vamos trabalhar aqui um texto, que é um texto ícone de qualquer mensagem de avivamento. Tá certo, meus irmãos? Então vamos fazer a leitura no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1, que nos diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque conforme signoide. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, essa oração do profeta Abacuque é bem peculiar, porque quando a gente fala de avivamento, a gente fala do povo de Deus retornando às suas origens ou às suas práticas iniciais que estavam de acordo com o padrão de Deus. Né? Então é um retorno do povo para as suas primeiras obras. Já na oração aqui do profeta Abacuque é o inverso. O que o profeta está pedindo é para que Deus retorne a operar como ele operava antigamente. É por isso que ele inicia a sua oração dizendo: ouvi a tua palavra e temi. Como assim, irmão Bruno, ouvi tua palavra e temi? Ou seja, ele pertencia ao povo de Israel, então desde a sua infância ele escutava as histórias das grandes obras de Deus, dos grandes feitos miraculosos e extraordinários de Deus. Então ele fala: Senhor, eu ouvi esses feitos, parafraseando, irmãos. Eu ouvi esses feitos, eu ouvi sobre essas obras e temi, Senhor, com teu grande poder, me espantei com teu magnífico poder. Então eu temi ao ouvir
esses relatos, dessas obras, desses feitos. Então, Senhor, aviva, retorna a fazer esses atos miraculosos. Retorna, Senhor, a fazer esses atos sobrenaturais, que qualquer um que escutava ficava temeroso do teu grande e magnífico poder que o Senhor detém. Então, Senhor, retorna a fazer esses feitos. Ou seja, o profeta Abacuque aqui faz uma oração, primeiramente, fazendo um diagnóstico a respeito da situação do seu povo, que era uma situação de submissão, escravidão para com povos estrangeiros. E ele fala: Senhor, onde estão os teus feitos que tu operastes antigamente? Mais uma vez, parafraseando, irmãos, para vocês entenderem o teor da oração de Abacuque. Então, Abacuque faz esse clamor, dizendo: Senhor, o que foi feito das tuas maravilhas que tu operastes antigamente? Aviva, ó Senhor, essas tuas obras, ou seja, opera novamente, faça novamente. Então, meus irmãos, existe essas duas faces do avivamento. Quando o povo de Deus precisa retornar para os seus antigos feitos, para as suas antigas ações, de quando esse povo de Deus agradava o Senhor seu Deus. E existe essa outra face de quando o povo pede para que Deus retorne aos seus antigos feitos. Não que Deus tenha enfraquecido, pelo contrário, o que impede Deus operar, muitas vezes de forma sobrenatural, como ele operou antigamente, é a nossa própria incredulidade e desobediência sistemática à palavra de Deus, tá certo, meus irmãos? Então essa oração de Abacuque é justamente direcionada para que Deus nunca deixe de fazer os seus feitos que outrora ele realizou. Tá certo, meus irmãos? É por isso que ele fala: ao passar dos anos, continua operando, Senhor. Continua mostrando essas tuas tão maravilhosas e extraordinárias obras e feitos. Tá certo, meus irmãos? Então, para que Deus continue sempre operando, é necessário que a gente esteja sempre dentro dos padrões de Deus. E quando Deus faz uma aliança com o seu povo nos primórdios dessa aliança costuma agir de acordo com esses padrões. Mas ao longo do tempo, o povo de Deus começa a largar. Então o povo de Deus precisa retornar. Então essas duas faces. A face do clamor de quando Deus pede para que o povo retorne às suas origens. Ou seja, que o povo venha a ser o agente do avivamento. Ou seja, venha sofrer esse avivamento que é produzido por Deus, mas que para que Deus possa produzir esse avivamento, alguns ingredientes são necessários que a gente trabalhou ao longo desse trimestre. E a essa face do avivamento, que Deus é o agente, ou seja, é Deus que vai retornar às suas obras que ele operava antigamente, de acordo com o nível da nossa fé e da nossa obediência e fidelidade a ele. Afinal, é como Deus fez a sua aliança. Ele quer ser o nosso Deus e quer que a gente seja o seu povo. Então, irmãos, primeiro trimestre
maravilhoso. Foi um prazer. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.